O que é que a gente vai trabalhar hoje? Eu peguei o tema dessa aula, né, com base nas falhas recorrentes de vocês, certo? E aí, a gente vai trabalhando até o final do curso agora, em cima das falhas mais recorrentes nas redações de vocês, certo? E uma delas é essa questão da redundância. Olha aqui o bate-papo rapidinho. Ai, não aparece. Só um instante, viu? Bom, vamos continuar. Eu ia olhar o bate-papo, mas não estou conseguindo, não. Quando está o slide assim, ele não aparece. Estão dizendo que está travando. Se não sabe se é a sua internet, se é a delas ou o aplicativo que está com nova atualização e está travando, fica cortando. Eu não sei. Nas minhas aulas de manhã e de tarde, muitas pessoas estavam reclamando que estava travando. Pode ser o aplicativo, né? Gente, vocês já baixaram o Meet? Quem baixou o Meet? Google Meet? O meu já está baixado aqui. Quem tem? Eu também. Quem não tem, diga aí. Ô, Jussi, mas quem não tiver e tiver um notebook, você colocando o link, ele abre pelo navegador, não precisa ter o aplicativo. É minha internet mesmo, minha gente. É minha internet, viu? Não, não é sua, não, porque no meu não está travando, não. No meu também não. Hoje não. É só em alguns celulares que trava. Tá aparecendo aqui a mensagem para mim que minha internet está instável. Ah, mas não está travando, não, aqui. Bom, eu não vou trocar, não. Eu ia fazer o teste lá no Meet, mas hoje eu não vou trocar, não. Vou deixar todo mundo se preparar melhor, viu? Então, vamos lá com o que a gente tem. Alguns me escutam normal e outros não é isso? Quem é que está me escutando péssimo, assim, que está travando toda hora? Jussiele, Jennifer. Peraí, deixa eu subir aqui. Miriane. Isso. Certo. Lorena. Jussi, a minha internet está toda hora caindo aqui. Entendi, a sua mesmo, né? Certo. Eu acho que aqui trava, mas é muito pouco, dá para acompanhar o que você fala. Eu acho que o problema é a internet de quase todo mundo, inclusive a minha. Porque está chovendo, né? E parece que é de papel, de açúcar, derrete. É isso. Mas eu vou tentar continuar, eu vou gravar, certo? E aí, quem não conseguir acompanhar, eu vou disponibilizar depois o link, viu? Mas vamos tentar com o que a gente tem agora, porque acho que se eu for para o Meet, vai ficar a mesma coisa, vai ficar travando do mesmo jeito, porque minha internet também não está boa, certo? É porque o Meet, ele puxa menos também a internet. É, né? Ele puxa menos a internet. Não tem limite de tempo, nem de pessoas, nem de tempo. Mas a gente vai migrar para ele, não agora, mas a gente... Próxima semana compreender. Deixa eu justificar por que eu não coloquei aula no Meet hoje. Porque eu fiquei de utilizar o aplicativo e mexendo nele, né, para ver como usa as ferramentas direitinho. Só que, infelizmente, eu não tive esse tempo, certo? De fazer esse estudo, né? E aí, quando eu vi, já era terça-feira e, enfim, hoje eu não parei para nada, nem terminei de corrigir as redações ainda. Então, eu acabei não conseguindo me organizar para utilizar o Meet hoje, viu? Então, a gente vai ter que ir com o que a gente tem nesse momento, certo? Já está gravando, e aí quem não conseguir, eu disponibilizo. Então, gente, falando sobre redundância. Lembrando, o que é redundância? É repetição, né, de informações, é quando você fica sempre dizendo a mesma coisa, quando você fica sempre meio, eu costumo dizer que andando em círculo, sabe? Você, em vez de progredir, né, no seu texto, você vai
vai sempre voltando para o mesmo lugar. Por quê? Porque você fica o tempo inteiro ali falando sempre as mesmas coisas. E aí, o que é que acontece? Qual é o problema? Quando você fica sempre repetindo as mesmas coisas, né, a sua argumentação ela não fica convincente. Não é uma argumentação capaz de convencer o seu leitor de que realmente aquilo que você está dizendo faz sentido, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes, que é a partir desses detalhes que vocês vão conseguir fazer uma argumentação consistente. Quando eu falo em consistente, é uma argumentação convincente, sabe? Aquela argumentação capaz de convencer o seu leitor, certo? Aí eu coloquei para vocês sugestões de como vocês vão poder melhorar a argumentação de vocês, deixar de ser redundante, certo? Eita, só falta 10 minutos. Mas eu vou continuar. Vejam aqui. Apresente os argumentos dos parágrafos com palavras diferentes daquelas que você utilizou na introdução. Gente, o que é que eu vejo acontecer muito, demais? Você apresenta seu argumento lá na introdução, né? Aí, quando você vai apresentar lá no desenvolvimento, no início do parágrafo, você acaba utilizando as mesmas palavras. Isso é uma repetição, né? Fica muito repetitivo, fica chato até de ler. Você vai ler e diz, poxa, eu não já li isso, né? Então, claro, mas, professora, mas você não diz para apresentar o argumento no início do parágrafo? É para apresentar. E não é o mesmo argumento? É o mesmo argumento. Mas você vai apresentar a mesma informação, o mesmo argumento, só que com outras palavras. Entendeu? É pegar a frase onde está o seu argumento e reformular em outras palavras, certo? Vou dar um exemplo aqui de como uma aluna organizou. É um exemplo de como deve fazer, certo? Eu quero deixar isso claro porque eu vou colocar aqui outros exemplos e às vezes é como fazer e às vezes é como não fazer, certo? Nesse caso aqui é um exemplo de como vocês podem fazer essa retomada aqui, ó. Como fazer? A pessoa colocou o seguinte argumento lá na introdução. Esse parágrafo aqui é a introdução. Isso acontece em decorrência da falta de uma política de incentivo e pelos preconceitos relacionados à temática. Pronto. Aí, qual é o argumento que ela vai retomar aqui, ó, no início do segundo parágrafo? O primeiro que ela apresentou, né? Que foi a falta de uma política de incentivo. Falta de uma política de incentivo. Era esse o argumento dela. Aí, uma pessoa meio despercebida vai pegar e vai escrever essa mesma coisa aqui nessa primeira linha. Não é para escrever a mesma coisa, com as mesmas palavras. Você vai colocar a mesma ideia, lógico, só que com palavras diferentes. Aí a pessoa fez uma substituição, ó. Nessa perspectiva, a ausência de estímulo governamental, midiático e aqui e da iniciativa privada. Vejam, aqui em cima ela diz que a falta de uma política de incentivo. Aqui embaixo ela diz que a ausência de estímulo governamental, midiático e tal. Observem que é o mesmo argumento que ela apresentou lá em cima. Só que aqui ela colocou com outras palavras e ela também acrescentou informações, né? Disse que é por parte do governo, que é por parte da mídia e tal. Então, observem que ela colocou a mesma informação, né? Porque, ó, ausência de estímulo e falta de política de incentivo, né? Trazem a mesma ideia. Então, ela pegou a mesma ideia e colocou com palavras diferentes. Então, na introdução, ela falou sobre falta de uma política de incentivo, e no segundo parágrafo, quando vai apresentar argumento, ela colocou a ausência de estímulo governamental, midiático e da iniciativa privada. Certo? Deu para compreender, minha gente, essa parte? Sim. Ok, vou continuar. Próxima dica, né, para vocês fazerem uma boa argumentação. Acrescente informações após apresentar o argumento.
Uma justificativa, pode ser, aqui são alternativas, certo? Pode ser uma justificativa, um exemplo, uma exemplificação, uma explicação ou uma contextualização. Então, o que é que eu digo? É chato você pegar, na hora de apresentar o seu argumento, no início do parágrafo, né? Você apresentar aquela informação seca, sabe? Aquela forma bem direta, vai direto ao ponto, aí joga o seu argumento lá, coloca um ponto continuando e pronto, segue a vida. Na hora de você apresentar o seu argumento, é interessante que você já adicione informações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui um exemplo. Esse é um exemplo de como se deve fazer, ok? Nesse contexto, eita, não é cabe não, era para ser pertinente. Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. Nesse contexto, é pertinente... Luciane. Oi. Tem um grupo de redação, tá ligado? Que é redação nota 1000. Aí, às vezes, eles colocam os documentos lá e tem alguns... como é que eu posso dizer? Umas receitinhas de bolo que dá pra você fazer o argumento. Só que, tipo, serve pra qualquer um. Só que eu acho que não é muito útil, não. Depois eu vou te mandar. Então, acho que, tipo, é melhor você fazer, entendeu? Então, gente, a receitinha de bolo, ela é importante quando não há outro jeito mais, certo? Ela serve, a receita? Serve. Jussiane faz também? Faz. Mas é para todo mundo? Não. Então, o que acontece? A receitinha de bolo, ela serve, certo? Mas por que eu não aconselho, né? Porque ela limita o seu pensamento, né? Então, quando você decora aquela forma, né? E você, quando precisar fazer de uma forma diferente, você não vai conseguir fazer. Querendo ou não, a maneira como eu apresento para vocês é uma receita de bolo, certo? É também uma receita de bolo. Qual é o X da questão? É que, se você vê a minha receita, aí vê a receita de uma página de redação, depois vê a receitinha da outra página, a receitinha de outra página, você vai ficar confusa, né? E aí, o que acontece? Você vai acabar misturando tudo e não fazendo nada com nada. Então, o que é que eu sugiro? Que vocês não se atentem a essas receitas, certo? Por quê? Porque algumas receitas estão erradas, certo? Eu acompanho essas páginas justamente para saber o que é que vocês andam pesquisando, viu? Eu acompanho, sim, muitas páginas que dão dicas de redação e tal. E eu vejo que, inclusive, hoje eu vi uma que apresentou lá umas informações erradas. Então, não é interessante. Claro que algumas coisas que eles postam são realmente pertinentes, mas não é interessante seguir essa receitinha, esse esqueletinho, né? Dessas páginas, porque alguns podem ser bons, né? Eu não vou dizer que todos são ruins, porque eu não ando analisando todos, mas alguns podem lhe atrapalhar. Então, se quer seguir a receita, siga a que eu estou apresentando. Então, qual é a minha receita, por exemplo, aqui? Apresentar o argumento, depois do argumento colocar o repertório, depois do repertório discutir, depois da discussão concluir. A minha receita é essa, certo? E vocês devem fazer, se for fazer alguma receita, que faça essa que eu estou apresentando, certo? Mas, assim, não acho nada demais pesquisar, viu? Não acho nada demais, não. Às vezes eles colocam informações assim, importantes. Aí vamos Volta aí, por favor, do primeiro parágrafo. Aqui. Peraí. Essa? Aí, não. deixa eu tirar print. Peraí. Não. É essa. É? Pronto, tirei print. Aí, vejam, aqui, ó. Nesse contexto, é pertinente ressaltar a ausência de políticas públicas. Isso aqui vai ser o quê? O meu argumento. Como as campanhas de sensibilização. Quando eu coloco como as campanhas de sensibilização,
Eu estou dando um exemplo dessas políticas públicas, certo? Gente, eu vou parar aqui porque o tempo já vai acabar. Vou encerrar aqui, a gente retorna, viu?